Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A conferência de imprensa de Luís Montenegro. Uma solenidade cheia de vazio. Portugal é um país seguro. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Mas é preciso não viver à sombra da bananeira de uma performance passada. Nós temos de realizar as ações conducentes a garantir que no futuro teremos ainda mais condições de segurança, menos ocorrência de criminalidade e também menos percepção de que a segurança possa estar em causa. O Primeiro-Ministro anunciou uma comunicação ao país sobre o tema da segurança interna para o horário nobre dos telejornais. Naturalmente, as perguntas e a ansiedade multiplicaram-se. O que teria acontecido? Teriam as forças de segurança descoberto redes criminosas que põem em causa a segurança dos cidadãos? Andaria no ar uma ameaça que justificava avisos aos portugueses, obrigando-os a mobilizar-se e a preparar-se para um cenário gravoso? Estaria em causa uma mudança radical na política ou de meios para atacar a criminalidade, como a que se exibiu há semanas nos conflitos nos bairros da cintura da Grande Lisboa? Não, nada disso. Luís Montenegro limitou-se a dizer o que costumamos ouvir em conferências de rotina do comandante da PSP, ou vá lá, da Ministra da Administração Interna, que tinham sido desmanteladas duas redes criminosas, não explicando se se dedicavam aos furtos de automóveis ou a operações de criminalidade violenta e organizada. Que tinham sido lançadas mais de 170 operações policiais com 7.000 pessoas e 10.000 carros fiscalizados. Mas, diz ele, como não podemos deixar crescer fenómenos criminais graves, o Primeiro-Ministro olhou para o futuro e anunciou um investimento no reequipamento das forças de segurança que prevêem 20 milhões de euros na compra de viaturas novas para as polícias. Uma compra já prevista num decreto de lei de agosto de 2022 do governo de António Costa. Como seria de esperar, a oposição uniu-se num coro de críticas à mensagem e à solenidade com que foi divulgada. Uma paranoia securitária, disseram uns. Um frete ou uma cedência ao discurso do Chega, notaram outros. No dia seguinte, o Ministro da Presidência trataria de esclarecer que os 20 milhões para viaturas é investimento novo e implica um esforço adicional. Como pode ser interpretada a gestão política do Primeiro-Ministro num tema sensível como a da segurança? Com anúncios destes, Luís Montenegro tranquiliza a população ou, pelo contrário, reforça as suas percepções sobre a segurança ou a insegurança do país? Para encontrar respostas, convidamos para este episódio do P24 o anterior Ministro da Administração Interna, o socialista José Luís Carneiro. Deputado, ex-autarca e opositor de Pedro Nuno Santos nas últimas eleições internas do Partido Socialista, José Luís Carneiro, 53 anos, é licenciado em Relações Internacionais e mestre em Estudos Africanos. Viva José Luís Carneiro, muito obrigado por vir ao P24. Como analisa, ou que comentários lhe merece, ou que avaliação lhe merece a conferência de imprensa de ontem do Primeiro-Ministro? Bom dia. Julgo que compreendi aquele que era o objetivo do Primeiro-Ministro e seria, do meu ponto de vista e na minha interpretação, poder corresponder a uma expectativa sobre a eficácia das forças de segurança depois dos acontecimentos na área metropolitana de Lisboa e, eventualmente, poder responder a um cavalo que está a ceder, digamos assim, ao populismo. Ora, eu entendo que o modelo escolhido, em momento algum, diminui esse ritmo de galope que está a percorrer toda a Europa, e, por outro lado, acaba por contribuir para alimentar precisamente essas nuvens que perturbam a saúde das nossas democracias. Achei a declaração, por isso mesmo, do meu ponto de vista, desproporcionada e também a achei deslocada da sede própria onde ela deveria ter ocorrido. Onde é que devia ter decorrido, na sua opinião? Uma conferência de imprensa, por exemplo, pela Ministra da Administração Interna ou por alguém das Forças de Segurança, por um comandante da PSP, por exemplo? Bom, do meu ponto de vista, deveria ocorrer em sede do Sistema de Segurança Interna. Ou seja, é lá que, por força da lei, todas as forças e serviços de segurança podem interagir no que respeita à troca de informações, algumas de caráter absolutamente reservado e até classificadas, e no fim desse trabalho de auscultação em relação ao percurso desenvolvido pelas forças de segurança
para detectar e avaliar os incidentes que ocorreram na área metropolitana, avaliar, tomar decisões, comunicá-las, e do meu ponto de vista quem as deveria comunicar deveria ser o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna ou, em sua substituição e por delegação de competências do Primeiro-Ministro, a Ministra da Administração Interna e ou com a Ministra da Justiça. É, aliás, assim que a prática está estabelecida por a altura da apresentação do Relatório Anual de Segurança Interna. Durante os últimos anos, o discurso sobre a segurança interna foi essencialmente dominado pelo Chega. Não foi um erro do PS e também do PSD deixar um tema tão importante para a nossa sociedade e para a nossa vida pública entregues à extrema-direita? Os temas da segurança interna devem merecer uma prioridade absoluta, na medida em que a segurança interna é a condição das nossas liberdades, dos nossos direitos e das nossas garantias fundamentais, em primeiro lugar, mas também deve exigir uma capacidade e uma inteligência no modo como se observam e fiscalizam e acompanham os indícios de potencial ameaça ou risco à segurança interna com uma abordagem holística, com uma abordagem sistémica e a vários níveis. Por exemplo, há poucos dias a Europol apresentou o relatório relativo às redes de criminalidade grave. Ora, o que esse relatório vem dizer é que a criminalidade grave que está hoje identificada no quadro do espaço Schengen e do conjunto da União Europeia, ela exige precisamente um trabalho a montante de cooperação, particularmente no domínio das informações, porque o grande esforço da rede de criminalidade organizada, estão avaliadas 821 redes de criminalidade grave que operam na União Europeia, que operam no centro da União Europeia, e que o grande esforço que é desenvolvido é para procurar disfarçar os resultados financeiros, os resultados económicos dessa mesma criminalidade. Ora, o que também nos diz esse relatório é que, em regra, esta criminalidade se aloja nos territórios e junto das populações de maior vulnerabilidade social, onde há condições para disrupções sociais. O que significa que aquilo que há que fazer é aplicar toda a estratégia que está contemplada na Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que deixámos ficar para efeitos de implementação e desenvolvimento, e que tem duas vertentes, uma dimensão proativa social e uma dimensão proativa policial. No que respeita ao discurso público, ele deve ser tão ponderado, tão equilibrado, tão proporcional e tão adequado quanto possível em função de cada circunstância. Do meu ponto de vista, a declaração de ontem ela é desproporcionada porque nada de essencial, de fundamentalmente novo e de especialmente grave foi comunicado. Portanto, se houvesse mas à luz disso que acabou de dizer, justifica-se a Operação Portugal Sempre Seguro, que já organizou 170 operações e fiscalizou milhares de cidadãos e milhares de viaturas? O que mostram os relatórios internacionais é que essas grandes operações policiais, elas, em regra, não têm a eficácia que seria desejável, porque a eficácia do trabalho policial é o resultado de um trabalho duradouro, particularmente no domínio das informações e depois de um policiamento que é desenvolvido em termos de proximidade, porque é aquilo que permite detectar, observar, acompanhar e determinar os nós críticos das conexões que podem constituir ameaças à nossa segurança coletiva. E desse ponto de vista, elas compreendo que têm em vista chamar a atenção para cuidados que há que ter do ponto de vista da comunidade, do ponto de vista da segurança coletiva. Elas têm, portanto, imagino que no raciocínio do Primeiro-Ministro e do Governo esteja o objetivo de dar uma resposta a um discurso que é um discurso que tende a ser um discurso populista. Compreendo que haja essa tentação,
mas, do meu ponto de vista, a eficácia e a eficiência do trabalho policial não se mede pelas operações policiais digamos, de caráter mais musculado. Agora, devemos dizer o seguinte, já há operações especiais que são desenvolvidas pelas equipas mistas, são equipas de prevenção criminal, onde está a Polícia Judiciária, onde está a Polícia de Segurança Pública, onde está a Guarda Nacional Republicana, onde está a Autoridade Tributária, onde está a Autoridade para as Condições do Trabalho, onde está a ASAI, e há momentos que são já momentos relativamente consolidados, mesmo no quadro da vivência, das nossas vivências coletivas, em determinados períodos e em determinados territórios. Por exemplo, há uma operação que é denominada Operação Páscoa Segura, há operações, nomeadamente relacionadas com a segurança rodoviária, que se desenvolvem precisamente neste período entre o Natal e o Ano Novo, e há operações também em determinados territórios, nomeadamente para garantir a segurança noturna. Mas essas operações que estão relativamente consolidadas e que são dezenas, se não mesmo centenas de operações que são desenvolvidas no decurso de todo o ano, elas depois não dispensam um trabalho reservado, sem visibilidade pública, porque a sua eficácia e a suficiência para combater a criminalidade depende mesmo digamos, desse caráter reservado, porque é esse caráter que lhe dá também uma dimensão de prevenção, de acompanhamento, de supervisão e de investigação de muitos inquéritos de investigação criminal que estão em curso. Diria, portanto, que este tipo de operações, ou seja, em concreto esta operação que teve este alcance com a fiscalização de tantas pessoas e tantas viaturas, pretende eventualmente ter mais um efeito na alteração das percepções dos portugueses sobre a segurança do que propriamente, portanto, um propósito de obter resultados operacionais mais consistentes. Faz sentido fazer esta leitura ou esta interpretação sobre o que está em causa com operações desta natureza? Sim, eu acho que essa é a perspectiva do governo. Julgo que é a perspectiva do próprio primeiro-ministro quando há dias no Congresso em Braga veio com, digamos, uma das linhas de prioridade do seu discurso, colocar essa dimensão das operações que eles chamam de operações especiais, de maior envergadura, e que correspondem, que é muito importante termos em consideração isto, correspondem a um modelo de intervenções integradas que vem pelo menos desde 2012, em que era o ministro Miguel Macedo. E essas operações que integram as diferentes forças de serviço de segurança, eu próprio ativei diversas, nomeadamente a propósito do fenómeno do tráfico de droga, quer na área metropolitana de Lisboa, quer no Algarve, quer no Porto. A operação que foi realizada no bairro da Pasteleira, no Porto, foi uma dessas operações que envolveu a partilha de informações entre diferentes forças e serviços de segurança, mas como se pôde ver quando essa operação no Porto teve lugar, o que ocorre é que esses fenómenos criminais que estão localizados num determinado território deslocalizam-se posteriormente para outros territórios da cidade ou da região. É isso que, em regra, acontece. Agora, julgo que sim, que o objetivo desta forma de comunicação do governo tem que ver com a tentativa de responder a uma percepção. Agora, a questão está em saber se desta comunicação resulta um empolamento dessas percepções ou se contribui efetivamente para diminuir as percepções, considerado que essas percepções são um resultado de um trabalho continuado dos partidos que atentam contra o sistema democrático. Basta olhar para aquilo que se tem feito em vários outros países da Europa, veja o que se passou na Suécia, o que se passou noutros países, para verificar que num período de 10 anos e num trabalho continuado da extrema-direita, acabaram por levar à fragilização da confiança, dos níveis de confiança dos cidadãos nas suas instituições, e aquilo que era um tema periférico às prioridades dos cidadãos tornou-se num tema central nas prioridades dos cidadãos
mesmo que a realidade mostrasse o contrário. O contrário, muito bem. Uma última questão, José Luís Carneiro, tem a ver, portanto, com... Enfim, se nós olharmos para aquilo que foi a comunicação do Primeiro-Ministro, havia ali uma novidade que era, portanto, cerca de 20 milhões de euros para reforçar, portanto, os equipamentos, em concreto as viaturas das forças policiais. Ora, já havia um decreto de lei de agosto de 2022, portanto, na altura em que o José Luís Carneiro foi Ministro da Administração Interna, portanto, que previa já, portanto, a programação de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança, onde a compra de veículos já estava previsto. Portanto, há alguma coisa de novo aqui e já agora, porquê é que se demorou tanto tempo entre a publicação deste decreto-lei e a aquisição efetiva de viaturas para as polícias? Bom, primeiro, nós aprovámos o Orçamento de Estado depois da crise política de 2022, em julho de 2022. E a primeira lei, com, digamos, robustez do ponto de vista financeiro aprovada pelo Governo, foi precisamente a Lei de Programação de Investimento em Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, com um valor previsto de 607 milhões de euros. Destes 607 milhões de euros, tínhamos previsto para veículos mais de 64 milhões de euros, sendo que esse investimento estava programado para os anos de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Nós lançámos um concurso, que é um concurso internacional, que com IVA representava mais de 34 milhões de euros, por um conjunto diversificado de veículos, onde estavam veículos de caráter operacional, veículos de transporte e até aquelas famosas unidades móveis para garantir o patrulhamento de proximidade, que foi um dos temas que acompanhei, como se sabe, e ao qual quis dar prioridade. Depois desse concurso, portanto, era um concurso que com IVA 34 milhões de euros e, portanto, o que vai de 34 milhões de euros até aos 64 milhões de euros, permite aqui um bolo na ordem dos 30 milhões de euros. Ora, aquilo que o Governo agora está a referir é que vai abrir um outro procedimento de concurso para estes recursos financeiros que ainda prevaleciam da lei de programação. Ou seja, portanto, a mesma lei e o mesmo dinheiro, é isso que nos está a dizer? É isso mesmo, a mesma lei, o mesmo dinheiro. E queria dar conta do seguinte, é quando saí de funções, estava mesmo na fase de adjudicação, ou seja, da entrega ao fornecedor e de celebração do contrato com o fornecedor, para que a partir daí começasse a fornecer esse conjunto de mais de 700 viaturas que foram objeto desse primeiro concurso, e agora, desse valor remanescente, estamos a falar de mais de 600 viaturas, ou seja, no conjunto, são mais de 1.300 viaturas destinadas às forças de segurança. Muito bem. José Luís Carneiro, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Há anos que John Tillman, mais conhecido por Father John Misty, nos surpreende pela versatilidade das suas abordagens à indie pop contemporânea, mas ainda mais pela permanente capacidade de nos continuar a surpreender. Ouça-se o último álbum, Mas Chama, que, diz o crítico do Público Mário Lopes, se impõe na sua discografia. Uma narrativa surpreendente, olhar desencantado, sarcasmo e autoironia. O fim do mundo cantado no formato clássico de canção. Épico, escreve o jornalista. Bem-vindos ao Apocalipse. A música é incrível, acrescenta Mário Lopes. Um acontecimento não apenas para os seus devotos, também para todos os que gostam da grande música. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenham um ótimo fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.